Meu filho morreu há 4 anos. Pelo menos era o que eu acreditava. Todo mês eu subia 3 lances de escada, com o joelho reclamando a cada degrau, e entregava R$ 1.200 em envelope, pela fresta de uma porta que nunca abria completamente. Fiz isso 50 vezes. Até que numa tarde de sábado, um homem me parou na calçada e disse em voz baixa: "Preciso te mostrar uma foto que tirei ontem de manhã na frente do prédio da Patrícia. Se você gosta de história que parece ir num caminho e vira completamente em outro, se inscreve agora e deixa o like antes de continuar, porque o que eu vou te contar não termina onde você está imaginando. Me fala nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora." No começo, eu achei que estava ficando senil, que a cabeça de um homem de 67 anos estava inventando padrão onde não existia. Mas existia padrão. E quando a verdade apareceu naquela foto na mesa da cozinha do meu amigo Geraldo, eu entendi que a única coisa envelhecendo mal não era a minha cabeça. Era a mentira que eu tinha carregado por 4 anos sem saber que carregava. Meu nome é Osvaldo Ferreira. Tenho 67 anos. Moro em Bauru, no interior de São Paulo, numa casa no Jardim América que eu mesmo reformei 3 vezes ao longo da vida. Sou eletricista aposentado. Passei 42 anos em obra. Dentro da casa dos outros, com fio na mão e capacete na cabeça. Não é trabalho que aparece em fotografia bonita. É o tipo que aparece nas mãos, nas costas, nos joelhos que reclamam quando o tempo fecha. Nunca me arrependi. Minha esposa se chamava Teresa. Conheci ela em 1979, numa quermesse da paróquia do bairro. Ela usava um vestido verde e conversava com uma animação que prendia a atenção de qualquer pessoa no raio de 10 metros. Fiquei observando por uns 15 minutos antes de chegar perto. Quando cheguei, ela já estava me olhando. 41 anos juntos. Ela faleceu em setembro de 2020. Mas não foi a doença que levou minha Teresa. Médico falou em complicações cardíacas. Eu sei a verdade. Foi o desgosto. O coração dela não suportou a notícia que chegou 6 meses antes. A notícia de que nosso único filho tinha morrido. Notícia que era mentira. E eu só descobri isso 4 anos depois. Preciso te contar sobre o Fábio antes de continuar, porque a história começa com ele. Ou começa com quem ele era, que é diferente de quem eu pensava que era. Fábio era meu único filho. Tinha 37 anos quando morreu. Ou quando disseram que morreu. Era representante comercial, trabalhava numa rota que cortava o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Passava mais tempo na estrada do que em casa, inquieto. Do tipo que precisa de movimento para se sentir vivo. Quando ele tinha 12 anos, eu ensinei ele a descascar fio sem machucar os dedos. Ele ficou 2 horas na garagem praticando com um cabo de aço velho, até conseguir fazer do jeito certo. 2 horas. Com 12 anos. Essa era a teimosia do Fábio. Não a teimosia que irrita, a teimosia que constrói coisa. Em 2014, ele sofreu um acidente de moto na rodovia Marechal Rondon. Chuva, asfalto molhado, curva. Ele caiu do lado esquerdo. Fraturou o ombro e a perna esquerda em 2 lugares. Ficou internado por 40 dias. Fez fisioterapia por 6 meses. Depois parou antes de terminar porque não tinha paciência para ficar parado. Resultado: o ombro esquerdo ficou com uma queda característica, como se ele sempre carregasse um peso invisível daquele lado. A perna esquerda nunca funcionou mais do mesmo jeito. Ele compensava sem perceber, transferindo o peso para o lado direito, o que dava ao andar dele uma inclinação leve, mas inconfundível. Eu conhecia aquele andar do núcleo. Tinha visto ele atravessar o quintal centenas de vezes. Sabia exatamente como o ombro dele se inclinava, como o pé esquerdo ficava um pouco mais curto no passo. Era o jeito do Fábio andar. Único. Dele. Guardei isso no fundo da memória, sem saber que um dia ia precisar.
A Patrícia entrou na vida dele 2 anos antes de tudo acontecer. 30 anos na época. Cabelo escuro, olho esperto. Aquele jeito de falar que preenchia o silêncio de qualquer ambiente. O Fábio trouxe ela para nos conhecer num almoço de domingo. Tinha arroz, feijão e frango assado. Minha Teresa estava caprichosa, porque era visita. A Patrícia comeu pouco, elogiou muito e passou a tarde inteira com o celular na mão. Eu não gostei. Fiquei naquele lugar intermediário onde você fica quando o filho parece feliz e você não quer estragar. Minha esposa disse depois, quando já estávamos na cozinha lavando louça, que ela era bonita, mas que o olhar dela era calculista demais. Eu disse que ela estava sendo injusta. Hoje sei que a Teresa, como sempre, estava certa. Casaram em 2017. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Tinha lá o Marcos, melhor amigo do Fábio desde o colégio. Inseparáveis desde os 16 anos. Era o padrinho do casamento. Dancei com a Teresa até ela reclamar que os pés estavam doendo. Foi uma boa noite. O Juninho, meu neto, nasceu em 2018. Eu segurei ele no colo ainda na maternidade e senti o que todo avô sente. Que o mundo de repente ficou um pouco maior. A notícia chegou numa tarde de março de 2020. Eu estava no escritório no quintal quando a Teresa veio me chamar. A voz dela estava diferente. Não era emergência. Era aquela paralisia de quem recebe algo que o corpo ainda não processou. Tinha um homem na sala. Uns 40 anos, maleta de couro, expressão de quem foi treinado para dar notícia ruim. Disse que era despachante da empresa onde o Fábio trabalhava. Que tinha acontecido um acidente na rodovia entre Bauru e Marília na noite anterior. Que o Fábio estava no veículo quando o caminhão cruzou os trilhos. Colocou um envelope sobre a mesa. Dentro tinha uma certidão de óbito assinada por médico e uma cópia do registro que a Patrícia já tinha feito no cartório. Ela saíra cedo pela manhã, disse ele. Mal conseguia ficar em pé de tanto chorar. O caixão vai ter que ser fechado, ele disse, olhando para o chão. O impacto foi muito forte. A Teresa fez um som que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Não foi choro simples, foi algo mais fundo. O tipo de som que sai quando alguma coisa dentro da pessoa quebra de verdade. Não torce, não dobra. Quebra. Ela caiu nos meus braços e eu fiquei ali segurando porque era a única coisa que eu sabia fazer. Meu filho tinha morrido. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Os 6 meses seguintes foram cinzas. A Teresa parou de se alimentar direito. Parou de dormir. Eu acordava cedo e a encontrava na mesa da cozinha olhando fotos antigas do Fábio. Da infância, da escola, daquele Natal de 1995 que passamos na casa da minha irmã em Lins. Ela emagreceu. Esqueceu o remédio da pressão. Esqueceu o nome de pessoas que conhecia há décadas. Esqueceu que tinha posto água para ferver. É luto, disse o médico. Dê tempo. Mas com o tempo as coisas só pioravam. Em setembro de 2020 cheguei em casa e encontrei a Teresa no chão da cozinha. O lado esquerdo do rosto dela estava caído. Ela tentou falar, mas as palavras saíram tortas. AVC. Os danos foram graves. 3 dias no hospital sem acordar. Enterrei minha esposa numa semana de chuva fina, em Bauru. O mesmo tipo de chuva que tinha caído na rodovia no dia que o Fábio sofreu o acidente de moto 6 anos antes. Os médicos falaram em AVC. Eu sei a verdade. A Teresa morreu de desgosto. O coração dela não suportou perder o filho. E agora eu sei que o filho estava vivo. Que a mulher que ele havia escolhido deixou minha esposa morrer de uma mentira. Mas naquela época eu ainda não sabia de nada disso. Naquela época eu era só um homem de 63 anos que tinha enterrado o filho e a esposa no mesmo ano e que ficava sentado na poltrona da sala, olhando para o carrinho de plástico do Juninho e pensando que era o único fio que ainda me ligava a qualquer coisa. 3 semanas depois do funeral da Teresa, a Patrícia apareceu na minha porta.
vestida de preto, com o Juninho de 2 anos no colo, olhos vermelhos de um jeito que parecia choro. Sentamos na mesa da cozinha. Ela abriu uma pasta e colocou papéis na minha frente. Extratos, cobranças, dívidas que o Fábio tinha deixado. 55 mil reais entre fornecedores e um empréstimo que ele tinha feito sem contar para ela. Não consigo pagar. Eles ligam, ameaçam. Tenho um filho pequeno e não tenho para onde ir. Olhei para o Juninho que empurrava um carrinho de plástico no chão da minha cozinha sem entender o que estava acontecendo. Era tudo que tinha sobrado do meu filho. Aquele menino de 2 anos, com os olhos castanhos da minha Teresa. O que eu podia fazer? Concordei em ajudar. R$ 1.200 por mês durante 50 meses. Apertamos as mãos. Ela saiu com meu neto e eu fiquei sozinho na cozinha olhando os papéis sobre a mesa, sem saber que tinha acabado de entrar na maior trama de mentiras da minha vida. A primeira entrega foi em novembro de 2020. Saquei o dinheiro no Bradesco da Avenida Rodrigues Alves, coloquei em envelope pardo e fui caminhando até o prédio onde a Patrícia morava. 15 minutos do Jardim América. Prédio antigo, 4 andares, sem elevador. Ela morava no 3º andar, 36 degraus. Contei na primeira vez por acidente. Depois, continuei contando todo mês sem conseguir explicar o motivo. Talvez porque contar degraus seja a única coisa que você controla quando o resto da vida está fora do controle. Ela abria a porta na corrente. Sempre na corrente. Estendia a mão pela fresta, pegava o envelope, conferia por cima sem contar direito e fechava. Às vezes, dizia obrigada. Às vezes, não dizia nada. Mas nunca abria a porta completamente. Nunca me convidou para entrar. Desci os 36 degraus e segui o resto do dia. Isso aconteceu todo mês, durante 4 anos. A aposentadoria de eletricista não é como a gente imagina quando é jovem e acredita que trabalho duro garante descanso no final. Garante, de certa forma. Mas o resto da vida de eletricista aposentado em Bauru significa pouco mais que salário mínimo e a opção de ganhar dinheiro extra nos fins de semana para complementar. Então, eu trabalhei. Troquei fiação de vizinho. Instalei tomada, chuveiro, disjuntor. Subi escada com uns 67 anos porque o joelho reclamava, mas a conta não reclamava. Cobrava de 60 a 80 reais por serviço, dependendo do tamanho do problema. Numa sexta-feira de agosto de 2022, passei 3 horas debaixo da pia da dona Cecília, trocando o sifão por 70 reais. Saí de lá com as costas doendo e as mãos pretas de graxa. Fui direto para o banco. Peguei o envelope. Subi os 36 degraus. Entreguei os R$ 1.200 pela fresta da porta. 70 reais de manhã. 1.200 de tarde. A conta não me atingiu naquele dia. Mas o coração sim. Porque eu tinha feito uma promessa. E promessa de homem não tem cláusula de escape. O problema com o Juninho começou cedo. Quando eu aparecia no prédio, a Patrícia dizia que ele ficava agitado, que minha presença fazia ele lembrar do pai, que isso perturbava a rotina. Criança pequena precisa de estabilidade, ela dizia. Suas visitas quebram essa estabilidade. Eu tentei entender. Ou tentei acreditar que estava entendendo. As visitas ao Juninho viraram eventos controlados. Uma vez por mês, quando ela permitia, por no máximo 2 horas, em local neutro. Uma praça, uma sorveteria, um parque. Ela ficava num banco com o celular na mão enquanto eu brincava com meu neto. Quando acabava o tempo, ela se levantava e ia embora com ele sem cerimônia. Era pouco, muito pouco. Mas aceitei porque era o que eu tinha. O Juninho tinha os olhos castanhos da minha Teresa e o jeito de franzir a testa quando estava concentrado, idêntico ao do Fábio com 6 anos. Toda vez que eu olhava para aquele menino, eu via os dois ao mesmo tempo. Minha esposa e meu filho.
E aquilo era o suficiente para me fazer subir os 36 degraus todo mês sem questionar. As primeiras estranhezas começaram em 2022. Eu as descartei uma vez, duas vezes. Na terceira vez, pararam de sair da cabeça. Numa tarde de outubro, quando fui buscar o Juninho para o nosso passeio mensal, eu vi pela fresta da porta, antes de ela fechar na corrente, uma televisão nova na sala. Grande. Daquelas com tela fina que ficam presas na parede. Pensei, talvez a família tenha ajudado, talvez ela tenha conseguido uma renda extra. Descartei. Em novembro, quando entreguei o envelope, ela estava com roupa que não combinava com quem diz que mal consegue pagar aluguel. Não que eu entenda de moda, mas entendo de incongruência. Descartei de novo. Em dezembro, quando fui ao prédio, vi o Marcos saindo pelo portão. Marcos, o melhor amigo do Fábio, o padrinho do casamento, o homem que me ajudou a carregar o caixão no velório. Nos cumprimentamos. Ele disse que tinha passado para ver como estavam a Patrícia e o Juninho. Falou sobre o Fábio, sobre tempos de escola. Bateu palma no meu ombro com aquela solidariedade masculina que não sabe o que dizer, mas precisa dizer alguma coisa. Se despedimos. Ele subiu. Eu fui embora. Achei estranho. Mas fui embora. A voz foi o que não consegui descartar. Numa sexta-feira de novembro de 2023, entreguei o envelope de costume. A Patrícia pegou pela fresta, conferiu por cima, começou a fechar a porta. Eu já estava me virando para sair quando ela disse alguma coisa. Não para mim, para alguém dentro do apartamento. Uma frase curta e casual. E uma voz respondeu. Era masculina. Grave. Com aquela naturalidade de quem está em casa. Não de visita. Não de passagem. Em casa. Parei no corredor. Mantive a mão na parede. A porta já estava fechada. O corredor estava em silêncio. Mas eu ainda ouvia, abafado pela porta, o murmúrio dessa voz grave, vindo de dentro do apartamento onde a Patrícia me dizia, há 4 anos, que vivia só ela e o Juninho. Desci os 36 degraus com aquela voz no peito. Cheguei em casa. Fiz café. Sentei à mesa e fiquei olhando para a foto da Teresa na sala. Estou imaginando, pensei. Pode ser visita. Pode ser qualquer coisa. Mas então, imaginei a Teresa me olhando da foto com aquela expressão que ela tinha quando eu estava errado, e ela não precisava dizer nada. Não dormi bem naquela noite. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue provar, não consegue nomear, e fica com aquilo te corroendo por dentro sem saber o que fazer? Fiquei assim por 3 dias. Até sábado de manhã, quando eu estava na casa da dona Cecília trocando caixa de distribuição, e um homem parou na calçada do lado de fora. Ele me conhecia de vista. Tinha me visto subindo e descendo as escadas daquele prédio todo mês durante anos. Antes de eu contar o que ele disse, me fala nos comentários. Você teria desconfiado antes? Com todas essas pequenas coisas que eu estava descartando, a televisão nova, a roupa cara, o Marcos subindo, a voz grave dentro do apartamento, você teria parado antes? Quero saber. Leio tudo o que vocês escrevem aqui. Fiquem comigo. Porque o que esse homem me mostrou naquela manhã mudou tudo. O homem se chamava Benedito Alves. Tinha 58 anos. Morava no mesmo bairro da Patrícia há 12 anos, num sobrado na rua de trás do prédio dela. Era aposentado dos Correios. Do tipo que conhece todo mundo no pedaço pelo nome. Sabe o horário que cada um entra e sai. E percebe quando algo está fora do lugar. Mas não era bisbilhoteiro. Isso faz toda a diferença. Ele me conhecia de vista porque me via chegando todo mês com o envelope, subindo as escadas, descendo alguns minutos depois. Tinha visto isso se repetir por anos. Naquela manhã de sábado, ele estava na calçada com um celular na mão e uma expressão de quem tomou uma decisão difícil antes de sair de casa. Me chamou pelo nome. Disse que precisava me mostrar uma coisa.
que tinha tirado a foto sem intenção de se meter no que não era da sua conta, que tinha ficado 3 dias com aquilo guardado sem saber o que fazer, que se fosse loucura minha, que eu esquecesse e ele pedia desculpa pela intromissão. Mas, se não fosse loucura, aí era outra conversa. Ele virou o celular para mim. A foto foi tirada na quinta-feira de manhã, às 6h40, na calçada em frente ao prédio. Benedito acordava cedo por hábito de décadas de correios e tinha o costume de tomar café na janela do sobrado, enquanto observava o movimento do bairro acordar. Na quinta-feira, ele tinha visto um homem sair pelo portão do prédio da Patrícia com aquela naturalidade de quem dorme ali. Não aquela pressa de madrugada ou a discrição de quem está saindo de lugar onde não deveria estar. Saindo devagar, com chave própria, do jeito de quem vai trabalhar. Benedito tinha fotografado sem pensar direito. Reflexo. Depois olhou para a foto e ficou com ela guardada sem saber o que fazer. Peguei o celular dele. Aproximei a imagem. Era uma foto de perfil, um pouco granulada pela distância e pela luz fraca de manhã cedo, mas suficientemente clara para ver o que Benedito tinha visto. O homem na foto saía do portão com uma bolsa de trabalho no ombro esquerdo, que estava caído. Daquele jeito específico, como se carregasse um peso invisível daquele lado. O passo curto do lado esquerdo, compensado pelo direito. Aquela inclinação leve e inconfundível. Eu conheço aquele andar do núcleo. Tinha visto ele atravessar o quintal centenas de vezes. Era o jeito do Fábio andar. Único. Dele. Benedito disse alguma coisa depois que eu fiquei em silêncio por um tempo longo demais. Eu não ouvi. Estava olhando para a foto. Depois devolvi o celular e disse obrigado com uma voz que não era minha. Entrei de volta na casa da dona Cecília. Guardei as ferramentas, pedi desculpa dizendo que havia ocorrido um imprevisto e fui embora. Não me lembro do caminho de volta para casa. Cheguei. Fui para o quarto. Sentei na beira da cama por uns 10 minutos olhando para o chão. Depois, me levantei, fui até a cozinha e liguei para o Geraldo. Geraldo Souza tinha 70 anos e era aposentado da Polícia Civil do Estado de São Paulo depois de 26 anos como investigador. Nos conhecemos em 1986. Ele morava na mesma rua que eu. Tomávamos café juntos quase toda semana. Eu fazia os serviços elétricos da casa dele de graça e ele me ensinava a jogar truco do jeito certo. Uma amizade de quase 40 anos construída sobre café, conversa no terraço e confiança mútua. Se alguém sabia o que fazer com aquela foto, era ele. Ele atendeu no segundo toque. Geraldo, sou eu. Preciso de um favor grande. Pode falar, meu amigo. Contei tudo sem parar, sem pausa. Do começo ao fim. Falei da foto do Benedito, do andar do homem, dos 4 anos de envelope, da voz grave que eu tinha ouvido 3 dias antes. Falei do Marcos subindo as escadas em dezembro. Falei da televisão nova e da roupa cara. O Geraldo ficou em silêncio quando eu terminei. Você quer confirmar se é quem você está pensando que é? Ele disse. Quero. Tem certeza? Porque se eu conseguir confirmar e for o que você está pensando que vai ser... Tem certeza, Geraldo? Me dá até amanhã de manhã. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei na poltrona da sala com a luz apagada, olhando para o escuro, para a foto da Teresa na estante, para o carrinho de plástico do Juninho que ficava do lado da porta e que eu nunca devolvi porque era o único objeto que eu tinha em casa, que era dele. Tentei pensar com lógica. Benedito era um homem de 58 anos que acordava cedo e via movimento de bairro pela janela. Tinha fotografado um homem numa foto granulada e de longe num horário de pouca luz. Podia ser qualquer pessoa. Podia ser o namorado novo da Patrícia, que tinha o azar de ter um ombro caído do lado esquerdo. Podia ser coincidência de andar, do tipo que a gente enxerga quando está procurando padrão. Mas eu tinha visto aquele andar por anos.
Tinha aprendido cada detalhe depois do acidente de 2014. Sabia como o ombro caía, como o passo curto compensava, como o peso transferia para o lado direito de um jeito específico que era do Fábio, e de mais ninguém que eu tinha encontrado na vida. Aquela não era coincidência. Aquela era a memória do corpo de uma pessoa sendo reconhecida por outra pessoa que passou décadas aprendendo ela. Fechei os olhos. Se fosse o Fábio, então a certidão de óbito era falsa. Se a certidão era falsa, então alguém tinha forjado a morte de um homem vivo. Se alguém tinha forjado aquilo, tinha sido planejado. Não foi acidente nem impulso. Foi planejado por alguém que conhecia a vida daquele homem, a família dele, os documentos necessários. A Patrícia estava com ele desde 2 anos antes do falso acidente. Tempo suficiente para planejar. E para calcular o que sobrava depois. 1.200 reais por mês. 50 meses. 60 mil reais em envelope. Fora o que ela tinha economizado, não precisando sustentar um homem adulto enquanto recebia pensão de viúva e apoio de sogro. Fiquei na poltrona a noite inteira. O Geraldo ligou às 7h20 da manhã seguinte. Consegui, ele disse. Fechei os olhos. E? Ele fez uma pausa que durou menos de 2 segundos, mas pareceu 1 hora inteira. Osvaldo, você precisa vir aqui pessoalmente ver isso. A casa do Geraldo ficava a 7 minutos da minha. Fiz o trajeto em 5. Ele me esperou na porta com 2 cafés prontos e o notebook aberto sobre a mesa da cozinha. Não disse nada quando entrei. Só virou o computador para mim. O Geraldo tinha um contato que ainda trabalhava na ativa. Não vou explicar os detalhes de como o acesso foi conseguido porque não é meu lugar explicar. O que importa é o que estava na tela. Era uma foto de um perfil de rede social. Conta criada com nome diferente, cidade diferente, foto de perfil que mostrava um homem de costas olhando para uma paisagem. Criada 2 anos depois do suposto acidente. Mas o Geraldo tinha ido além do perfil público. Tinha conseguido foto de uma publicação mais antiga, de antes de o perfil ser mais fechado, que mostrava o homem de frente numa praia. Foto com sol de final de tarde. Homem de camisa aberta, sorrindo, com um drink na mão. Ombro esquerdo caído. Aquela queda específica. Aquele ombro que eu conhecia do núcleo. Olhei para a foto por um tempo. Depois, olhei para o Geraldo. Ele disse: o perfil foi criado em Campo Grande. A conta tem localização ativada em várias publicações. A maior parte delas é de Campo Grande. Algumas de cidades do interior do Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Uma das cidades na rota de trabalho do Fábio quando ele era representante comercial. A cidade onde ninguém ia procurar, porque o homem estava morto. Osvaldo, disse o Geraldo com a voz de investigador que eu conhecia. Que voz não tinha julgamento nem drama. Só fato. Tem mais uma coisa. Eu esperava com os 2 copos de café esfriando na mesa entre nós. Ele virou o notebook de volta para ele. Digitou alguma coisa. Virou de novo para mim. Era uma segunda foto. Essa de um evento de aniversário numa churrascaria. Foto de grupo. Umas 20 pessoas ao redor de uma mesa com bolo. No centro do grupo, sorrindo para a câmera, estava o homem do ombro caído. Do lado dele, com a mão no braço dele, estava uma mulher. Eu não precisei do Geraldo me dizer quem era. Eu conhecia aquele cabelo escuro, aquele olho esperto. Era a Patrícia. Fiquei olhando para a foto por um tempo que o Geraldo não interrompeu. Depois, fechei o notebook com cuidado. Coloquei os 2 copos de café no lugar certo na mesa. E fiquei em silêncio por um tempo que também o Geraldo não interrompeu. Então eu disse: preciso pensar antes de fazer qualquer movimento. O Geraldo disse: você precisa de advogado. Eu disse: eu sei. E você precisa pensar no Juninho antes de decidir qualquer coisa. O menino está no meio disso sem culpa nenhuma. Eu sei, Geraldo. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu conhecia nele de 40 anos.
A expressão de quem tem mais coisa para dizer, mas está esperando o momento certo. Você está bem? Ele disse por fim. Fiquei pensando na pergunta por um momento. Não, eu disse. Mas vou estar. Existe um tipo específico de raiva que não é raiva. É mais frio do que raiva. Mais pesado. É o tipo de coisa que se instala no peito como água fria e fica lá sem fazer barulho enquanto você processa o tamanho do que descobriu. Meu filho estava vivo. Tinha passado 4 anos vivendo em Campo Grande, sob outro nome enquanto a Patrícia ficava em Bauru, recebendo meu dinheiro e deixando minha esposa morrer de desgosto por uma notícia que era mentira. Minha Teresa tinha passado os últimos 6 meses de vida acreditando que perdeu o filho. Tinha morrido acreditando nisso. E o filho estava vivo. Eu precisava sentar com isso por um tempo. Não porque não sabia o que ia fazer. Sabia. Mas porque tinha o peso de 4 anos de envelope, de 36 degraus por mês, de visitas controladas a 2 horas, de um menino que cresceu sem me conhecer direito. E tinha o peso da Teresa. Esse peso era o mais pesado. Fui até a poltrona onde ela costumava sentar quando queria pensar, que ficava perto da janela que dava para o quintal. Sentei lá. Fiquei olhando para o quintal por um tempo. Depois me levantei e liguei para a doutora Simone Barros. A doutora Simone Barros tinha 52 anos e tinha cuidado dos assuntos jurídicos da minha família há 12 anos. Tinha me ajudado quando precisei regularizar o imóvel depois da morte da Teresa. Era do tipo que ouvia tudo antes de falar, o que é a qualidade mais importante em advogado. Contei tudo, sem deixar nada de fora. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que terminei. Depois disse algumas coisas que não vou repetir integralmente, porque ela é uma profissional equilibrada, e naquele momento não estava completamente equilibrada. Quando terminou, ela disse: Osvaldo, o que você tem aqui é grave em vários níveis. Falsificação de certidão de óbito é crime. Estelionato é crime. E dependendo do que conseguirmos provar sobre a ciência e participação do Fábio no esquema, a responsabilidade dele é considerável. Perguntei: E o Juninho? Ela ficou em silêncio por um segundo. O menino é neto de sangue seu. Independente de qualquer coisa, sua relação com ele tem amparo legal. Mas isso vai precisar ser tratado com muito cuidado, dependendo de como você decidir conduzir o resto. Eu disse que entendia. Você quer que eu contate o Ministério Público? Ela disse. Ou você quer primeiro confrontar pessoalmente? Fiquei pensando nessa pergunta por um momento. Disse: Eu quero ver o meu filho primeiro. Aqui preciso te contar uma coisa sobre o que eu estava sentindo antes de continuar. Porque as pessoas vão perguntar. E eu prefiro responder antes de alguém perguntar do jeito errado. Eu estava com raiva do Fábio? Sim, uma raiva que não consigo descrever completamente. Mas havia outra coisa misturada com a raiva que eu não esperava encontrar. Alívio. Um alívio que me envergonhava sentir, mas que estava lá do mesmo jeito. Meu filho estava vivo. Por mais que o que ele tivesse feito fosse uma coisa que eu ainda não sabia como classificar completamente, ele estava vivo. E eu tinha passado 4 anos carregando a perda dele da mesma forma que tinha carregado a perda da Teresa. Exceto que a perda da Teresa era real, e a do Fábio não era. Essas duas coisas existiam ao mesmo tempo dentro de mim, enquanto o Geraldo me ajudava a encontrar um endereço em Campo Grande, e enquanto a doutora Simone organizava a documentação necessária. Existiam ao mesmo tempo e eram igualmente pesadas. O Geraldo foi comigo a Campo Grande. Ele disse que não ia deixar eu ir sozinho, e eu não discuti porque não queria ir sozinho. Viajamos de carro. 8 horas de estrada no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com aquela paisagem plana de cerrado que vai se abrindo dos 2 lados e que dá tempo de pensar demais. O Geraldo não forçou conversa. Ficou calado quando eu precisei de silêncio e falou quando percebeu que o silêncio estava pesado demais.
Na metade do caminho ele disse: Você pensou no que vai dizer quando chegar lá? Pensei, eu disse. E? Ainda não sei. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Em 30 anos de investigação, eu entrei em muitos quartos com pessoas que fizeram coisas que não deveriam ter feito. O que eu aprendi é que raramente a história tem só uma versão. Eu disse: Você está defendendo o que ele fez? Não. Estou dizendo que vai ter uma versão que você ainda não ouviu. E que antes de decidir o que fazer com o que você descobriu, você precisa ouvir ela. Fiquei pensando nisso pelo resto do caminho. O endereço era um bairro residencial de Campo Grande. Rua tranquila. Casas simples com quintal. Chegamos às 4 da tarde. Fiquei no carro por uns 10 minutos. O Geraldo ficou do lado de fora, apoiado no capô, com o café que ele tinha comprado no posto, olhando para a rua sem pressa. Depois, dei a volta no carro e fui até a porta. Bati. Houve um momento de silêncio do lado de dentro. Depois, passos. A porta abriu. Não vou conseguir te descrever completamente o que eu senti naquele segundo. Não tenho palavra suficiente. Era o Fábio. 4 anos mais velho do que a última foto que eu tinha. Com barba que ele não usava antes. Com um olhar que mudou de um jeito que eu ainda estava tentando nomear quando ele me viu. O rosto dele fez alguma coisa que eu nunca tinha visto no rosto do meu filho. Ficou branco. Não de susto. De algo mais fundo. De alguém que passou 4 anos sabendo que um dia uma porta ia abrir assim e que nunca ficou pronto de verdade para quando isso acontecesse. Ele disse, pai, com uma voz que saiu diferente do que certamente planejou. Menor. Mais antiga. Eu disse, pode me deixar entrar? Sentamos numa sala pequena com televisão na parede e uma mesa de centro com uma xícara de café pela metade. A Patrícia não estava em Campo Grande. Estava em Bauru. Eu sabia disso porque o Geraldo tinha verificado antes de a gente sair. Ficamos em silêncio por um tempo que o Fábio não soube preencher. Depois eu disse, me conta. Ele olhou para o chão. Não como desculpa. Só me conta. Ele ficou em silêncio por mais um tempo. Depois, começou a falar. O que o Fábio me contou naquela sala eu vou resumir, porque alguns detalhes são dele e não meus, para entregar completamente. Mas o essencial era isso. A ideia não tinha começado como esquema. Tinha começado como saída. Em 2019, o Fábio estava com dívida grande com agiotas. Não fornecedor, não banco. Agiotas. Do tipo que não manda carta. Do tipo que aparece. Ele não tinha me contado porque tinha vergonha. Porque sabia que eu ia pagar. E não queria que eu pagasse. Porque achava que ia resolver sozinho. Não resolveu. A Patrícia tinha sugerido a saída como hipótese, num momento de desespero dos dois. Simular o acidente, mudar de cidade, começar de novo. A dívida some junto com o nome. Ninguém mais procura homem morto. O Fábio tinha dito não várias vezes. Até o dia que os agiotas apareceram de verdade. E o não ficou difícil demais de sustentar. Então, eles planejaram. O despachante que apareceu na minha sala com a certidão era irmão da Patrícia. A certidão foi forjada com a ajuda de alguém que trabalhava num cartório de Marília e que a Patrícia conhecia de antes. O plano era que a Patrícia ficasse em Bauru por 2 anos, colhesse o que precisava colher e depois fosse encontrar o Fábio em Campo Grande. O acordo comigo tinha entrado no plano como acréscimo que a Patrícia tinha sugerido. O Fábio disse, eu não sabia que ela ia fazer isso com você. Olhei para ele. Você sabia que ela ia ficar em Bauru recebendo dinheiro meu? Silêncio. Ela disse que ia pedir ajuda uma vez só. Que você ia ajudar a pagar as dívidas e pronto. Uma vez só, eu disse. 50 vezes. O rosto dele fechou. Você não sabia, eu disse. Não estou perguntando. Estou constatando que você escolheu não saber. Ele ficou em silêncio. Seu plano era sumir e me deixar acreditando que você tinha morrido pelo resto da minha vida. Ele não respondeu. Eu disse,
Sua mãe morreu acreditando que tinha perdido o filho. Esse foi o momento em que o rosto dele mudou de verdade. Não de vergonha, de alguma coisa mais funda. Ele sabia da morte da Teresa. Tinha descoberto depois, através de canais que eu não quero saber os detalhes. Mas tinha descoberto. E tinha ficado sabendo que a mãe morreu de desgosto pela perda dele. Pela mentira que ele tinha ajudado a construir. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse com uma voz que estava quebrando nas bordas: "Eu sei que não tenho o que falar que conserta isso." Eu disse: "Não tem." Fiquei olhando para ele. "Tem uma coisa que eu preciso saber." Ele me olhou. "O Juninho sabe alguma coisa?" "Não," ele disse. "Nunca. Ele acha que o pai morreu. A Patrícia sempre manteve isso." Fiquei com isso por um tempo. Depois me levantei. Disse: "A doutora Simone Barros vai entrar em contato com você. Responde o que ela perguntar. Não some de novo." Ele disse: "Pai." Eu já estava na porta. Me virei uma vez. Ele estava sentado naquela sala com aquela expressão que eu vi nele com 12 anos, quando tinha feito alguma coisa que sabia que era errada e não sabia como voltar atrás. Mas tinha 12 anos na época. Agora tinha 41. Eu disse: "A conta vai chegar." Não para me vingar, porque é o que tem que acontecer. Mas o Juninho não paga por isso. Saí. O Geraldo estava no carro me esperando. Entrei. Fechei a porta. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele disse: "Como foi?" Eu disse: "Ele estava lá." Geraldo ficou em silêncio mais um tempo. Ele sabia que a sua mãe morreu? Soube depois. O Geraldo ficou olhando pela janela do carro. Depois disse, com aquela voz de investigador que não tem julgamento: 30 anos de polícia. Nenhum caso tem só vilão. Todo mundo é alguém dentro de alguma história que começou antes de você chegar. Eu disse: "Isso não muda o que ele fez." Não muda. Ele concordou. Só muda o quanto você consegue carregar depois. O que aconteceu nos meses seguintes foi longo e não simples. Não vou esconder isso. A doutora Simone Barros apresentou documentação ao Ministério Público. O inquérito foi aberto. A falsificação da certidão de óbito é crime grave. O estelionato continuado também. A Patrícia foi notificada numa manhã de março. O Geraldo me contou que, quando a notificação chegou, ela ligou para o Fábio imediatamente. Essa ligação foi monitorada com autorização judicial, que a Dotto Getora. Simone havia conseguido como parte do processo. Nessa ligação, a Patrícia não pediu desculpa. Ela estrategizou. Disse o que contar, o que negar, como enquadrar os 1.200 mensais como ajuda voluntária que eu tinha oferecido e não como acordo firmado com base em documento falso. Essa ligação virou parte do processo. O irmão dela, que tinha feito o papel de despachante em 2020, foi identificado e notificado também. O homem que trabalhava no cartório de Marília e tinha assinado a certidão foi afastado e está respondendo processo administrativo e criminal. O Fábio cooperou. Não completamente no começo. Mas quando a doutora Simone explicou o tamanho da exposição dele e a diferença que cooperação faz em termos de sentença, ele cooperou. Contou tudo. A dívida original. O planejamento. O papel de cada pessoa. O que sabia e o que escolheu não saber. Esse último ponto foi o mais difícil de ouvir. Porque havia coisas que ele sabia e tinha escolhido não saber porque saber tornava mais difícil continuar com o plano. E dentre essas coisas estava o acordo da Patrícia comigo. Ele sabia, não dos detalhes, mas sabia que ela estava recebendo dinheiro do pai. E tinha deixado acontecer porque era mais fácil deixar. Isso eu levei mais tempo para processar do que qualquer outra coisa nessa história. O Juninho soube de uma parte da verdade em maio. A parte que uma criança de 6 anos consegue carregar. A parte que diz que o pai está vivo, que estava num lugar diferente por causa de problemas que adultos têm às vezes, que o pai não sumiu porque não amava ele.
A parte mais difícil ficou guardada para o que ele precisar saber quando tiver idade de carregar mais. Fui ver o Juninho 2 semanas depois de tudo vir à tona. Não pela fresta da porta, não em praça com hora marcada. Ele abriu a porta ele mesmo quando bati. 6 anos, olho castanho da Teresa, aquela testa franzida de concentração que era idêntica ao Fábio com 6 anos. Me olhou por um segundo, depois disse: "Você é meu vovô." Não pergunta. Constatação. Eu disse: "Sou." Ele disse: "Quer ver meu carrinho novo?" Eu disse: "Quero muito." O Fábio está respondendo o processo. A Patrícia também. Os advogados vão trabalhar os próximos meses. Não vou fingir que sei como vai terminar completamente. O sistema legal é lento e essa história tem camadas. Mas sei que vai terminar com conta apresentada e com o Juninho sabendo que tem avô. Existe uma coisa que preciso te dizer antes de terminar. Não é conselho. Não sou de dar conselho. É o que eu aprendi. Quando você acredita numa mentira por 4 anos, quando você sobe 36 degraus todo mês pelo que acredita que é certo, quando você faz isso até as costas doerem e o joelho reclamar porque prometeu fazer, você está sendo fiel a uma versão da realidade que alguém construiu para te manter no lugar. A mentira não funcionou por falta de atenção da minha parte. Ela funcionou porque foi construída sobre coisa real, sobre amor de pai, sobre memória de filho, sobre dor de perda que é tão grande que você não consegue questionar o que veio junto com ela, porque questionar dói demais. Quem mente para quem ama sabe exatamente onde apertar. Sabe qual ferida não vai cicatrizou completamente. E aperta ali. Mas aqui está o que também aprendi. A verdade deixa rastro. Sempre. Pode demorar. Pode ser uma foto granulada tirada por acidente às 6 da manhã. Pode ser uma voz grave saindo pela fresta de uma porta. Pode ser uma televisão nova que não combina com o tamanho da conta. Pode ser qualquer coisa pequena. Mas a verdade deixa rastro, porque mentira precisa de manutenção constante e nenhuma pessoa consegue manter tudo fechado para sempre. Benedito tirou aquela foto sem pensar. Sem essa foto, eu subia mais um ano de 36 degraus, sem saber que havia escada nenhuma a subir. A poltrona da Teresa ainda está perto da janela que dá para o quintal. Às vezes, no fim do dia, eu sento lá. O quintal está um pouco abandonado porque não tenho jeito de cuidar do jardim que ela cuidava. Mas a plantação de tempero que ela fazia na lateral ainda sobrevive porque ela plantou coisa que não precisa de muito. Penso nela às vezes sentada naquela poltrona, com aquela expressão que ela tinha quando eu estava errado, e ela não precisava dizer nada. Ela teria me dito para ir embora daquele apartamento muito antes. Teria visto na segunda vez que a porta não abriu completamente. Teria dito: "Osvaldo, quando porta não abre, é porque tem coisa do lado de dentro que não quer que você veja." Ela tinha razão em tudo, até nas coisas que ela não chegou a dizer. Em setembro, o Juninho passou um sábado aqui em casa. Fizemos macarronada, que era a favorita do Fábio, quando ele tinha a idade do Juninho, que era por coincidência ou não a mesma coisa que o Juninho pediu quando eu disse que ia cozinhar. Ele ficou na cozinha do meu lado enquanto eu cozinhava, fazendo as perguntas que criança de 6 anos faz. Por que a água ferve? Por que o macarrão fica mole? Por que você usa aquele tanto de sal? Respondi cada uma. Depois da comida, ele pediu para ver a garagem. Levei ele lá. Ele ficou olhando para as ferramentas, para a bancada, para os cabos e fios que ficavam organizados em gancho na parede. Pegou um cabo de aço que estava em cima da bancada. Olhou para mim e disse: "O que você faz com isso?" Eu disse: "Descasco o fio com ele." "Quer aprender?" Ele disse: "Quero." Ficamos ali por 1 hora. Ele, com 12 anos, já não precisaria de 2 horas para aprender. Com 6, precisou de 1 hora e ainda não conseguiu do jeito certo. Mas tentou até o fim sem reclamar. Aquela teimosia de não desistir que eu conhecia bem. Se você chegou até aqui,
Me conta nos comentários. Você já confiou em alguém que usou essa confiança contra você? E o que te fez finalmente enxergar a verdade? Se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir hoje. Até o próximo!